Fala, queridos poppers, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso programa. Estamos aqui novamente, eu e Camila. E hoje vamos falar sobre algo que vocês talvez não sejam tão acostumados a ver em programas, né, espíritas. Talvez, né, um assunto que vocês... a gente fala sobre isso? Que é pecado. Você sabe o que é pecado? Você já parou pra pensar, qual é a interpretação do espiritismo, né? O que nós espíritas entendemos como pecado? Existe pecado? Não existe pecado? Eu sou um pecador? Eu sou um pecador? Eu já pequei na minha vida? Se você tem essas dúvidas, fica com a gente que logo depois da vinheta vamos esclarecer isso aí. E aí, Camila? Você já ouviu alguém falar assim, mas vocês, espíritas, vocês não conhecem o pecado, então vocês não acreditam em pecado, vocês não entendem o que é o pecado, ou alguma coisa assim? Assim, exatamente não. Mas de trazer situações que eles consideram pecado e né? que pra nós espíritas não seja às vezes bem assim. Isso aí não é pecado pra vocês, né? Assim. Isso sim. Uhum. Pois é algo que eu vejo constantemente, porque acaba que para muitas pessoas, essa visão do pecado, e não estou dizendo pessoas necessariamente religiosas, porque pecado acho que é algo que já se introduziu até na cultura pop, e as pessoas já entendem a palavra e cada uma tem sua interpretação. Mas elas veem isso como uma régua de medição moral, né? Uhum. Então, você é um pecador, então você é uma pessoa que erra, você não é um pecador. E a gente veio aqui justamente esclarecer, né? O que realmente significa o pecado, né? Sim. E a gente tem ali os pecados capitais e tudo mais, que servem como um norte. Mas a gente sabe que nem tudo se encerra ali. E que também a gente não pode interpretar tudo ao pé da letra. Sim. A letra mata, o espírito vivifica. Então, vamos tentar entender o que aquilo quer dizer de uma forma mais profunda. Mas se a gente for ali pro hebraico, para ver a palavra pecado, tal qual ela já estava na Bíblia no Antigo Testamento, né? Que hebraico vai ser o Antigo Testamento, grego no Novo Testamento. Significa errar o alvo. Então, pecado é errar o alvo. Você mirou em alguma coisa, mas acertou em outra. Sim. E qual seria, de fato, o nosso alvo que, às vezes, a gente erra e, portanto, comete um pecado? Pois é. É justamente por isso que as pessoas, às vezes, pegam isso como régua, porque, se aquilo é pecado é porque foi aquilo que tá indo contra a um valor específico, né? E como valores podem ser algo muito subjetivo, aí que as pessoas começam a se confundir, se misturar. Porque, isso aqui é pecado, na visão de quem? Então, isso aqui é pecado para um, mas não para outro. Então, errar o alvo, primeiro você tem que saber o que é o alvo, né? Exatamente. E se a gente for para o maior mandamento de todos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, então, Deus é o alvo. É sobre ele. Sempre foi, sempre será. E nós ali, como suas criaturas, como parte da criação, seus filhos, nós giramos em torno de Deus, né? E aí a gente estava até falando antes do programa começar, de como esse padrão se repete na criação e na natureza. Fala um pouquinho aí pra gente, Matheus. A gente percebe que muito do que a gente vê na natureza é algum objeto maior, né, e algo que orbita em volta daquilo. Então, não só necessariamente um objeto, mas um significado, uma força, né? Isso. Então, a gente tem aí os átomos e os elétrons, a gente tem, né, a própria Terra, que gira em volta do próprio eixo, que é o seu maior centro de massa ali. Tem em volta do sistema solar, as próprias galáxias, que têm seu sentido, e geralmente, se eu não me engano, são até sempre o mesmo sentido. Né? Não temos galáxias que giram ao contrário. Se bem que, né, a ciência está mudando o tempo todo, então não posso dizer isso com certeza. Mas pelo que eu me lembro, elas sempre giram no mesmo sentido. Então, é sempre isso, é algo muito grande que influencia a rotação de tudo. Então, a gente pode colocar ali, né, Deus, como se tudo orbita em volta de Deus, né? Sempre estamos orbitando e sempre que os nossos valores também acabam orbitando um pouco em volta disso. Por isso que o pecado é tão, às vezes, controverso quando você diz entre várias pessoas, quando um grupo muito grande. Porque o que cada um entende sobre o que é Deus varia, né? Então, nós, como espíritas, temos uma interpretação do que é Deus, né? No caso, o que é Deus que Kardec coloca, enquanto nossos outros irmãos têm diferentes opiniões, diferentes visões, né? Se a gente lembra também daquela passagem em que Jesus fala, aonde estiver teu tesouro, lá estará o seu coração. Sim. Então, que tesouro é esse? Deveria ser Deus, porque o nosso coração estaria em Deus. Mas muitas vezes a gente troca esse tesouro, a gente erra esse alvo, a gente esquece e começa a girar em torno do que não deveria. Então, é mais ou menos nesse sentido.
Uhum. Isso, como você falou, pode ser bem subjetivo, mas como tá inscrito na nossa consciência a diferença entre o bem e o mal, e nós somos seres divinos, é como se, no fundo, a gente sabe para onde a gente deve ir. A gente sabe o que é essencial e o que é supérfluo nessa hora de falar que isso aqui tudo é pecado. Isso aqui não é. No fundo, na hora de separar o joio do trigo, a gente sabe o que de fato merece a nossa atenção, o nosso trabalho íntimo. Então, a gente tem que estar reparando nisso. E quando a gente vai falar de errar o alvo, é porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, apesar de a gente estar ali, como você falou, orbitando em torno de algo mais forte, que como se fosse nos atrai, aí a gente vai ali pra parábola do filho pródigo, que decide ir embora, se afastar do pai, e ele deixa. Deixa aí. E o nosso livre-arbítrio tá aí. Às vezes a gente decide orbitar em torno de algo material, de uma outra pessoa que a gente resolve venerar, e aí pode ser um político, pode ser um artista, pode ser alguém da família, pode ser alguém que a gente ficou completamente encantado, ou um bem material mesmo, e aí Deus deixa, porque chega uma hora que a gente erra tanto esse alvo e lida com tantas consequências, a gente fala, não, peraí, igual na parábola, e resolve voltar, né, Matheus? Exatamente. Eu acho que isso tem um nível de complexidade que às vezes a gente não para pra pensar, né? Porque o alvo, mesmo você, todo mundo tem o mesmo alvo, né? E como você mesmo falou, né? Nós temos a consciência. Então, para muita gente, o pensamento é o seguinte, bom, se o alvo é Deus e a consciência todo mundo já tem escrito, então a gente erra por escolha. E de certa forma, sim. Mas a gente tem que lembrar que, nossa, então se eu escolher não errar, eu simplesmente não erro, eu posso fazer um caminho perfeito. É um pouco mais complexo que isso, porque se eu for parar a pensar, quantas vezes você já não errou tentando acertar, né? Porque às vezes o que a gente considera como o alvo, a gente não compreende ainda o que é aquele alvo, o que aquilo realmente significa. O próprio Deus, né? Nós ainda não conseguimos entender Deus na sua magnitude, em 100% o que ele é. Então, muitas vezes, o que a gente entende, a gente tá fazendo isso em louvor a Deus ou o que for, às vezes, para um viés muito grande, ele mas tem 1%zinho aqui que tá errado. Porque a gente tem que lembrar que nossas ações têm consequências, né? Então, a gente tem ali a lei de ação e reação. E quando a gente ainda não tem 100% noção das nossas ações, a gente tende muito ao erro. Então, a questão é justamente isso. A gente sabe o que é certo e errado. A questão é que pra gente poder aplicar esse filtro do que é certo e errado, a gente tem que aplicar isso no contexto todo. E às vezes a gente não consegue ver tudo. Por isso que a gente erra. Não porque a gente não sabe o que é certo e errado. E sim porque às vezes a gente não tá vendo tudo. Então a gente erra às vezes por ignorância, né? E o fato da gente ter se desviado do alvo, isso turva a nossa visão. Exato. Então, você conseguiria distinguir, mas tem tanta coisa te atraindo e te cegando e te atrapalhando que a sua visão também fica condicionada dentro daquele caminho que você escolheu seguir. Então, no final das contas, quando a gente vai falar de pecado, a gente peca toda vez que a gente se afasta de Deus. E aí, a nossa meta, o nosso objetivo, a nossa razão de viver não se torna mais fazer as coisas por amor a Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, mas por amor ao dinheiro, à fama, à atenção, à bajulação, à vaidade. Aí entra a questão, as duas chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. E Deus, como a expressão máxima de amor, e também dentro da limitação que a gente tem de entender o que é o amor, toda vez que a gente se afasta de aplicar esse sentimento na prática mesmo, a gente já pode saber que tá pecando de alguma maneira. E, por consequência, muitas vezes a gente sofre, né? O sofrimento, né? Por isso que às vezes também tem essa correlação, né? De que o pecador sofre, né? O pecado causa sofrimento. Porque, efetivamente, quando você se afasta de Deus, né? Das leis divinas, você sofre porque você tem a consciência, né? Você já tem na sua consciência qual é o caminho. E mesmo que você tenha fazendo isso por uma escolha, porque nós temos um livre-arbítrio, então podemos fazer o que bem entendermos, mas isso tem consequências. Então, à medida que você se afasta do caminho, que você sente essa divisão, né, essa mudança de trajetória, né,
isso vai impactando você. E daí vem aquela questão, né? Muita gente coloca que o pecado marca, né? O pecado deixa marcas. E de certa forma, sim. Mas não necessariamente vão ser marcas que perduram para o resto da vida. É enquanto você estiver fora do caminho. Sim. E você sempre, né? A misericórdia divina de Deus, né? Sempre permite que você volte para o caminho certo. E essa que é a parte bonita, né? Que a gente vê de que, independente do caminho que você tomou, independente de quanto você pecou, o alvo que é Deus continua lá. E ele sempre tá aberto a você mudar a trajetória e voltar pra ele, entendeu? É isso. E por isso aqui também, de novo, voltando pra parábola do filho pródigo, é que a gente vê que o pai tava lá esperando, o como ele recebeu de braços abertos esse filho que resolve retornar. E como, assim, não existe pecado, por mais grave que ele seja, que não tenha a misericórdia de Deus acima de tudo. Sim. Muito do que a gente vai lidar em termos de dor não era necessário, ou seja, é porque a gente errou o alvo. Errar o alvo é muito fácil, principalmente nesse início aí da nossa caminhada enquanto espíritos, porque é um caminho mais fácil, mais tentador, tal, né? Nós somos inexperientes, estamos ali querendo ver se cola algumas coisas, e aí, beleza, faz parte, mas não era necessário, não era estritamente necessário. E não é Deus que tá colocando essa dor, né? Não é Ele que resolve infligir essa dor para que a gente aprenda. Nós temos essa necessidade intrínseca, enquanto espíritos mesmo, divinos que somos. Então, é a nossa consciência que cobra reparo, reajuste. A gente intimamente entende, eu preciso disso para crescer. Sim. É a questão do... A gente tem o livre-arbítrio. E muitas vezes, por a gente ter isso, uma propriedade que Deus nos deu, a gente resolve exercer ele, né? Resolve aplicá-lo, né? E isso muitas vezes vai fazer com que a gente saia do caminho, porque Deus, ele foi, na minha visão, misericordioso, foi, né, grandioso, porque justamente ele definiu um caminho, mas ele não disse pra você, você tem esse caminho, você não vai sair dele, você vai seguir ele, você vai, né, sempre reto, né? Não, ele te deu a possibilidade, você pode descobrir, construir o seu caminho. Porque Deus deu essa opção, né? Ele foi misericordioso de falar, o seu crescimento vai partir de você. Daí o caminho está traçado e você tem as ferramentas para seguir esse caminho. Você escolher desviar dele ou não e as consequências que isso vão trazer são por sua conta. É a partir do seu próprio livre-arbítrio. Mas, de qualquer forma, eu te dei tudo que você precisa, né? Para você voltar, né? O filho pródigo volta, né? Então a gente sabe ali, né? Deus, ele deu a misericórdia de você poder sair e aventurar no mundo, como o filho pródigo fez, e as mesmas ferramentas para você vir e voltar. Exatamente. Parte a nós começar a exercer esse livre-arbítrio e exercer o livre-arbítrio também para ouvir o que Deus nos deu, que às vezes a gente esquece, às vezes a gente usa os livre-arbítrios só para desviar, e não às vezes a gente usa o livre-arbítrio para voltar também, porque nenhuma rota, né, até mesmo pegando aí, fazendo nosso paralelo com a ciência, né, você tem como pegar, por exemplo, você está orbitando um planeta, né? Dependendo da sua velocidade, você pode sair da órbita de um planeta. Você pode sair da órbita do sistema solar. E isso quer dizer que, pronto, ali você pode pegar e nunca voltar? Não, né? Mesmo um objeto inanimado aí, vamos pegar aí um exemplo recente, aí teve o 3I Atlas que passou por aqui, não sei se você ouviu falar. Não. 3I Atlas é um cometa que passou, que tem gerado ainda muito... Bafafá. Exatamente, na comunidade científica, porque ele não tem seguido padrões comuns, assim, de objetos interestelar, porque ele veio de fora do sistema solar, né? Então ele não tem seguido muito os padrões dos cometas que a gente vê. Certo. Então muita gente tava naquela, será que são alienígenas? Não são alienígenas? Até hoje eu não sei qual foi o veredito. Eu vejo que a maior parte da comunidade científica ainda coloca ali, não, é só um asteroide comum. Questão é que ele tá vindo de um lugar que a gente nunca viu e ele tá seguindo padrões que a gente nunca viu, porque não é comum aparecerem asteroides né, de fora do sistema solar aqui. Mas o ponto quer dizer que esse 3 Atlas saiu de sei lá onde, né, de uma galáxia distante, quer dizer que ele nunca vai voltar para ela? Não. A questão é, dependendo da rota que ele vai tocar, que ele vai seguir, ele vai conseguir desvios ali gravitacionais de outros corpos celestes que vão fazer com que ele volte. Agora pode ser que ele resolva seguir por outro caminho. É a mesma coisa com a gente orbita às vezes por várias coisas. Deus é o centro, Deus é o que a gente, né, inevitavelmente vai chegar, mas muitas vezes você pode dar um rolê ali em outro sistema solar ali e dar um desvio grande, e às vezes é difícil você voltar, porque não é só você pegar e virar, né? No espaço você não tem
essa opção de simplesmente pegar e virar. Se você começou um movimento, se não tiver nenhuma outra força ali para te ajudar a fazer e dar a volta, você vai continuar reto até você encontrar essa força. E daí vai de nós a gente começar a traçar o nosso caminho pensando, cara, onde eu quero passar que eu consiga pegar essa rota e voltar. E a gente faz isso constantemente, até mesmo, né? Para nós espíritas, a gente faz isso a cada encarnação, por exemplo. Cada encarnação é como se a gente tivesse uma aventura ali no espaço, te traçasse um caminho e vez ou outra a gente acaba pegando a rota errada e pegando um desvio que dificulta um pouco a gente voltar, mas cabe a nós, a gente tem a opção de escolha de poder fazer e recalcular a rota, né? Muito bacana, né? Quando a gente vai pra parte da parábola, a gente foca muito no filho que se vai, que é esse filho pródigo que resolve dar um rolê ali com a herança dele antecipada, mas tem o que fica. E o que fica, ele tá, vamos dizer assim, aparentemente girando em torno do alvo, porque ele ficou perto do pai. Mas, porém, contudo, ele demonstra ali algumas atitudes que não condizem com quem não errou o alvo. Por quê? Porque ele não gosta do tratamento que o irmão recebe quando volta, de estar sendo acolhido, não gosta do que ele recebeu em troca de ter escolhido ficar. Então, a gente vê ali ainda padrões de orgulho, de egoísmo presentes e que mostram que muitas vezes nós, dentro das nossas religiões, muito apegados a essa questão do pecado, vamos achar que porque estamos comparecendo à missa, ao culto, à palestra, seja lá o que for, porque estamos fazendo essas demonstrações exteriores, vamos chamar assim, do que a nossa religião pede, estamos dentro do alvo, não estamos pecando. Mas a gente tem que ter um olhar mais atento sobre nós mesmos, porque talvez seja o pior pecado, porque é aquele que passa desapercebido, a gente não trabalha em si, porque acha que tá ótimo, que tá bem, que é perfeito, que já tem um lugar reservado no céu. E, na verdade, a gente também tá errando o alvo. Então, quando você fala da complexidade que é entender Deus pra nós, que é um fato, aí por isso que Jesus tem esse papel tão importante também, porque ele é o espírito mais evoluído que já passou aqui pela Terra, que nós tivemos contato e que vira como se fosse assim um espelho do que nos aguarda na magnitude do que é Deus. Então, ele é o reflexo mais próximo que a gente tem dentro da nossa limitação de entendimento do que é Deus. E aí, é a nossa referência. Então, assim, não quer errar o alvo, faça como Jesus fez, siga os passos de Jesus. E aí a gente tem isso muito bem claro. A gente só não faz porque não quer. Exato. E aí parece difícil? Parece, é porque é difícil mesmo. Senão já tava todo mundo aí no grau de espírito puro. Às vezes parece até contra a nossa natureza, que às vezes parece contra-intuitivo algumas coisas, mas na verdade a questão é só que você ainda não abriu a sua visão o suficiente para você começar a entender isso, né? Pegando a palavra que você falou, né? O irmão que ficou, né? Parecia estar ali na órbita, mas não estava, né? Se você for parar para ver as próprias órbitas dos planetas, elas não são círculos perfeitinhos, elas são elipses, né? Então, tem momentos que você está mais próximo e tem momentos que você está mais longe, né? Do alvo, né? Do centro. A mesma coisa, né? Ele poderia estar, não, eu fiquei ali na mesma órbita, mas nada, tinha alguns momentos dessa órbita ele se distanciou. Quando ele sentiu a inveja, quando ele, né, viu que o tratamento foi diferente, mesmo ele tendo feito a escolha que para ele era certa. E para a gente conseguir fazer com que a nossa órbita fique 100%, né, certinha, que a gente fique sempre na mesma distância, é difícil, porque você tá meio que lutando um pouco contra até mesmo o ambiente que você tá. A gente tem que lembrar que a gente não tá sempre necessariamente nos ambientes onde é justo, é mais propício, né? Sim. Nosso mundo não é justo. Tanto de injustiça que a gente vê, né, acontecendo, né? Então, a gente não tá num ambiente onde é fácil a gente conseguir seguir esse caminho. Por isso que se fosse fácil, né, todo mundo tava fazendo, né? Exatamente. Então, é por isso que a gente também tem, às vezes, essa dificuldade tão grande. Não depende muito da gente, na verdade, depende só da gente fazer, mas isso não quer dizer que o mundo inteiro vou olhar pra você e vou esperar você fazer todas as suas escolhas. Não, ele vai... Né, ele vai lutar de volta, às vezes ele vai jogar algumas coisas no seu caminho que você vai ter dificuldade de passar e de continuar no caminho certo. E a gente tem que sempre estar ciente disso. Por isso que a gente estuda. A gente estuda o espiritismo, a gente se estuda, a gente se conhece, para que a gente comece a entender de que daí, independente do que o mundo jogar pra gente, a gente sabe qual é o caminho, a gente sabe qual é a rota que a gente tem que fazer para desviar e voltar para ele. Então. É isso. E mais do que a gente tá preocupado em apontar se o outro tá pecando ou não tá, estarmos atentos se nós
Sim. De fato, estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para acertar o alvo. Porque isso é um exemplo que contagia. Então, é um bem que reverbera. E, às vezes, a gente ajuda muito mais dando exemplo do que tentando dar sermão e lição de moral nas pessoas em geral. E, ao invés de a gente se ater a uma lista do que seria pecado ou não, porque, primeiro, às vezes não vai ter nada a ver, e outras vezes vai ser muito além disso, é a gente realmente, no dia a dia, focar em seguir a Jesus. Quando a gente vai também para outra parábola de Jesus, que é dos trabalhadores da última hora, a gente vê que não teve diferença de pagamento. Por quê? Porque não é sobre quem começou a orbitar primeiro em volta de Deus, né? É quem parou de errar o alvo primeiro, porque todos são filhos e todos vão receber esse mesmo pagamento. Sim. Desde que façam o que foi pedido, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Até mesmo que para Deus tempo é algo tão diferente do que a gente interpreta que essa questão de ser primeiro, ser o último, não importa. Ele é eterno, ele sempre existiu, ele sempre vai existir. Então, o importante é você chegar lá. O importante é você se aproximar dele. E é por isso que tanto o filho que fica, nada a ver, ele achar que porque eu fiquei, eu mereço mais. Trabalhadores da última hora. E também em relação ao momento do arrependimento. Quando ele vai acontecer, sempre é tempo de se arrepender. Então, é aquela questão de achar que se você não se arrepender até tal data, se você não aceitar Jesus até o dia da sua morte, já era. Vamos olhar de uma forma mais profunda, né? E enxergar esse pai... Pelo menos assim, o que Jesus nos ensinou, a gente já dá conta, que é esse amor infinito. E esse perdão, essa misericórdia infinitas também. Sim. Exato. Eu espero que tenha ficado claro para vocês, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido aí um pouco mais o que a gente quer dizer com pecado, o que é pecado, né? Um pouco aqui das ilustrações, da interpretação que a gente trouxe. Mas se você ainda ficou com alguma dúvida, por favor, deixe aí nos comentários. Não esquece de deixar o like aí pra gente e se inscrever aqui no canal se você tá curtindo os conteúdos aqui. E nos vemos no próximo Espírita Pop. Até mais. Até.